Não atualiza aqui para mim, eu queria compartilhar. Boa tarde a todos. Iniciamos então a audiência pública desse dia 14 de novembro, com início às 18 horas. Vamos então respeitar o horário e os presentes. Agradecer a presença de todos vocês aqui e seremos bem objetivos para que a discussão do assunto que importa logo seja colocada em prática. Inicialmente, antes de a gente passar a palavra ao colega da prefeitura, eu vou ler aqui a correspondência que a gente recebeu da ONG A Passos, Associação Protetora dos Animais, de 14 de novembro de 2019. Excelentíssimos senhores, vereadores, honra-nos cumprimentá-los cordialmente na oportunidade em que a Associação Protetora dos Animais de Três Passos, representada pela sua presidente, vem pelo presente encaminhar a vossas excelências o abaixo-assinado, anexo com 34 páginas, contendo 1.606 assinaturas, o que demonstra o interesse da população pela implementação da Lei Federal 13.426 de 2017, que trata da política de controle de natalidade para cães e gatos, bem como o controle de zoonoses através de castrações, atendendo a uma demanda que vem aumentando gradativamente nos últimos anos. Ressalta-se que estamos à disposição para contribuir na construção e adequação das políticas públicas direcionadas aos pequenos animais, já que a ONG A Passos, que é uma entidade de proteção em prol dos cães, se dedicando a exigir o efetivo cumprimento das leis em defesa desses animais, não medindo esforços em levar ao conhecimento das autoridades os casos relativos a maltratos e outras peculiaridades. Não consegue suprir toda a demanda municipal, por se tratar de uma entidade não governamental, possuir apenas um funcionário e não dispõe de recursos financeiros suficientes nem mesmo para atender os animais já em acolhimento e proteção, o que depende de doações e solidariedade da comunidade através de ações sociais realizadas para suplementar o orçamento e garantir condições dignas de vivência dos cães do Canil A Passos. Sendo o que havia para o momento, desde já agradecemos a atenção, acreditando que a partir de agora, essa união de esforços possa tornar as ações mais grandiosas e eficazes. Atenciosamente, Maria Lúcia Ferreira Elégida, presidente da A Passos. Então, essa correspondência nos foi entregue hoje. Juntamente com ela, conforme ela diz aqui, estão as 1.606 assinaturas, e as pessoas que assinaram, faço questão de ler também aqui, o abaixo-assinado diz o seguinte: segundo a Lei Federal 13.426 de 2017, foi criada uma política de controle de natalidade para cães e gatos, bem como controle de zoonoses através de castrações a serem implementadas pelos municípios. Porém, não foi definida a data para sua implementação, deixando ao encargo dos municípios. No município de Três Passos, já foi criado o projeto de lei pela Câmara de Vereadores, PL 12/2018, que indica ao Executivo Municipal sua implementação. O Ministério Público, Promotoria de Justiça da Comarca de Três Passos, também instaurou o inquérito civil a fim de acompanhar e monitorar esse processo de implementação. Este abaixo-assinado tem por fim ser entregue tanto ao Legislativo quanto ao Executivo Municipal, demonstrando o interesse da população na implementação imediata da Lei Federal 13.426 de 2017, inclusive com registro de dotação orçamentária para tal fim. Trata-se de questão de saúde pública. Então, lendo esse texto aqui, essas 1.606 pessoas assinaram o abaixo-assinado que foi entregue à Câmara hoje. Seguimos, então. Cumprindo as formalidades, eu declaro abertos os trabalhos dessa audiência pública na condição de presidente da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social da Câmara de Vereadores de Três Passos, para discutir o projeto de lei 8719, que institui a Política Municipal de Proteção aos Animais, disciplina infrações, a obrigatoriedade de identificação eletrônica, controle de natalidade e da outras providências. Antes de darmos continuidade a essa audiência, ressaltamos que as dúvidas ou questionamentos das pessoas aqui presentes poderão ser direcionados aos vereadores por meio da anotação em formulários, que serão disponibilizados pelos servidores dessa casa. Então, vocês podem, vai ter o material passando, quem tiver alguma dúvida, escreve, vai vir aqui para a mesa, para os vereadores, e a gente faz a pergunta. Isso é por questão de regimento interno.
Passo agora, então, a palavra para o fiscal ambiental da Prefeitura Municipal, servidor Wertner Kinot Bot, para fazer uso da palavra e apresentar o referido projeto de lei. Fica à vontade. Obrigado, Wertner, e bom trabalho. Boa noite, boa tarde a todos. Ao Tocha, aos vereadores Arley, Jair, Marli, aos colegas servidores da Câmara, aos colegas da Prefeitura Municipal, Solange e o Ilgo, ao presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que está aqui, o senhor Lemar também, o ex-presidente agora, mas representando o Conselho, a senhora Mara, também presidente da ONG aqui, né? Eu agradeço a presença de todos vocês que estão aqui. Eu fui incumbido de esclarecer, apresentar esse projeto de lei e pedir desculpas pelo não comparecimento do secretário, que está com compromisso de última hora não poder vir. A princípio viríamos nós dois, o secretário Diego e eu. Então, ficou para mim aqui fazer uma explanação acerca desse projeto de lei que foi enviado à Câmara, então está sendo discutido, analisado, né? Eu tenho conhecimento grande sobre o assunto, então logo me sinto apto a fazer a apresentação deste projeto. Então, o projeto de lei 87, encaminhado em 24 de outubro de 2019, ele visa instituir a política municipal de proteção aos animais, disciplinas de infrações, a obrigatoriedade de identificação eletrônica, controle da natalidade e regulamentar, então, no âmbito municipal, a lei federal, que aqui ela está escrita de uma forma equivocada, 13.426, inclusive no projeto de lei também deve ser um erro de digitação, né? Ela fala no âmbito federal, as coisas, nacional. Essa lei, o que ela diz, então, a lei federal? Ela dispõe sobre a política de controle da natalidade de cães e gatos, não é só de cães, os dois tipos de animais, então. Conforme eu li. O projeto de lei que foi encaminhado para a Câmara, ela tem uma disposição de texto. A gente pode observar aqui assim que quem fez a leitura dele pode perceber que tem 5 capítulos e um anexo, né? Embora não tenha um índice na lei, ela tem essas informações assim que para tentar explicar eu acho importante. Então ela traz ali no primeiro capítulo informações sobre a posse responsável, né? E ali a gente pode verificar o que seria essa posse responsável, né? Fazendo a leitura do projeto de lei. No capítulo 2, ela traz informações acerca da identificação desses animais, né? Tanto para o proprietário, numa seção, e depois para os estabelecimentos comerciais e os que criam animais para comércio, né? Criadouros. O capítulo 3 dessa proposta traz o controle da reprodução, né? Nós temos um capítulo exclusivo para este fim. E, finalmente, então, ainda nesse capítulo, ele fala sobre a apreensão e destinação dos animais, é um aspecto que eu diria que deveria ser aperfeiçoado um pouco ainda, mas é melhor do que o que se encontra hoje. E também, então, desculpa, eu falei do capítulo 5, no capítulo 3º, né? O capítulo 4º traz as penalidades e o 5 as disposições finais. O anexo 1 tem a previsão das penalidades, então. Alguns aspectos que nós consideramos que são abrangidos por esta norma. Então, ela define competências na estrutura administrativa, né? Quem vai fazer esse controle da natalidade, esse controle, é a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Tá? A gente vai depois, talvez, explanar um pouquinho de que forma isso vai acontecer, ou pode acontecer, né?
ela dá um certo amparo ao agente público no processo de fiscalização, né? E se vocês lerem um pouquinho a norma ali, a proposta, eu até acho que tem alguns equívocos ali, porque ela diz assim que a fiscalização pode, se não me engano, no artigo 2, adentrar nas residências das pessoas. Isso acho que é conflitante isso, né? Isso né? Teria que dar uma ajeitada. A proposta estabelece uma forma de identificação eletrônica através de microchips, né, de controle e registro dos animais e de seus responsáveis. Hoje, eu estava fazendo uma analogia há pouco, hoje aqui fora nós temos um ônibus estacionado, a gente sabe de quem é este ônibus, ele tem um registro, mas e se logo atrás desse ônibus eu tenho um cão atropelado, um cão que está agonizando, a quem recai essa responsabilidade? Quem que vai se responsabilizar por ajuntar e tratar aquele animal, né? É importante que esse animal esteja também identificado, porque muitas vezes o pobre do animal, ele simplesmente escapa, é solto por aí, e acontece em situações diversas e variadas, e que sempre recai ou ao município ou à ONG, né? A ONG, e a gente tem uma relação bastante próxima em função do convênio existente, né? Então, essas situações a gente quer contornar através dessa proposta, identificar o responsável, identificar o cão, o animal, né? Com essa identificação a gente dá um grande passo em outras ações. Há uma proposição, uma definição sobre o que é maus tratos, né? A gente recebe no dia a dia, enquanto fiscalização, bastante informações sobre maus tratos. Aí surgem situações assim que o que seria de maus tratos realmente, né? Um cão preso num apartamento é maus tratos? Um cão que está lá com 2 metros de corrente ou num esticador, ou enfim, é maus tratos? O que é maus tratos? Qualificar isso, né? Pode ser melhorado também. Anunciar a presença do secretário Diego aqui, então, que chegou. Essa definição, ela está já agora um pouco mais esclarecida na proposta, né? Sobre o que é maus tratos. Existem outros regramentos também que podem ser considerados, mas pelo menos ali nesta norma vai ter um regramento específico. Não fica a caráter da fiscalização ou do servidor público definir o que é maus tratos, né? Vamos qualificar isso, vamos definir o que é, certo? Essa norma, ela obriga a vacinação e a esterilização desses animais. Essa esterilização, vamos lá, ela é um direito da pessoa ter o seu animal não castrado, eu não sei, eu posso entender dessa forma, mas ela também prevê que os animais sejam castrados, né? Quando existe uma necessidade de controlar a reprodução exponencial desses animais. Acontece em muitos casos aqui no município que a gente se depara com uma situação do cão lá que a gente não sabe se ele está vacinado ou não. A gente vai encaminhar para um canil, o bicho não tem um cadastro de vacinação, uma identificação, que tipo de vacina ele recebeu, ele é doente ou não, né? É perigoso, inclusive, para a gente que está trabalhando nesse trabalho, né? Ninguém quer ficar com animais abandonados na frente de sua casa, né? Mas quando acontecem situações assim, alguém tem que dar cabo desse assunto, e o servidor que for fazer esse trabalho, ele tem que, pelo menos, ter uma identificação daquele animal, se possível, né? A norma, então, também estabelece regras para o controle reprodutivo. Isso é muito importante. Eu acho assim que não é uma questão pessoal, mas são situações que a gente se depara no dia a dia. Eventualmente, a gente vai em situações de lares onde tem
um cachorro, é bastante cachorro, no caso que a gente está tendo, e cachorros com bastante filhotes. E esses animais estão todos confinados dentro de uma residência. E por viverem desta forma, daqui meio ano estão de novo procriando. E daqui a pouco não há mais espaço nem condições de mantê-los com salubridade ou com alimentação, né? Isso teria que agir na questão da reprodução. Então, a esterilização trabalharia dessa forma. Teria que ter esse mecanismo implantado. Então, também define a quantidade de animais em determinado imóvel. Essa é uma questão, não sei até onde ela é de direito, assim, mas vamos lá. Se a pessoa tem condições de ter 50 animais no imóvel, na casa, enfim, então ela tem condições de ter 50 animais. O órgão ambiental pode atestar isso, né? Pode ir lá verificar, realmente você tem condições de tratar esses 50 animais. E dar essa autorização. Mas a lei, se não me engano, aqui essa norma, essa proposta prevê 6 cães e 6 gatos, né? É um número alto, né? Eu ainda considero alto, mas limita. Eu já fui em lares onde tem 32 animais dentro de uma casa, né? Eram 22 gatos, o resto cães. Tudo dentro da casa, não era um ambiente de terreno, era na casa. Isso é possível? Imagina quem mora no lado, né? E tem várias situações aqui em Três Passos que acontece isso, e a gente não consegue chegar dentro desse imóvel, porque a gente não pode entrar na residência. A pessoa não permite, então tem que ser via judiciária, tem que ser toda uma situação, né? Tentar contornar esse problema limitando então a quantidade de animais por imóvel e considerando a condição social da pessoa também, né? Não sei se isso está expresso na norma, mas eu acho que não. E finalmente há a previsão de sanção. Então a pessoa que não tomasse providências necessárias para certas situações, deixar de cadastrar, por exemplo, deixar de registrar um animal, está prevista uma sanção para ele. É diferente do que a lei dos crimes ambientais, lá regulamentada pelo decreto 6514, que prevê maus tratos apenas, né? Então a pessoa é penalizada se houver maus tratos, mas se não tiver registro também está bom, não está sendo maltratado o animal. Então esta lei prevê sanção para quem infringir certas situações. Isso é importante. Eu acho que o objetivo da lei não é penalizar, mas permitir também que o agente fiscalizador possa tomar uma medida mais profunda a respeito do assunto e trabalhar com resultados positivos no final das contas, né? Basicamente essa informação que tem na nossa norma. Eu coloquei um asterisco justamente para lembrar disso aí. Toda sanção, presume-se que tem a defesa, né? Então, tu leva uma sanção de trânsito ali, uma penalidade, uma multa, uma autuação, tu pode se defender daquilo ali. Essa norma não fala sobre isso. Deveríamos, de repente, remeter a algum procedimento um rito processual, né? O regulamentar o decreto, mas eu acho que a norma não prevê nem a regulamentação por decreto, né? Deveria acrescentar isso. São essas minhas contribuições por hora. Seguindo aqui, então, apenas para citar, então nós temos aqui representantes da diretoria da Passos, nós temos a chegada do secretário do Meio Ambiente, Diego, Dr. Caio, promotor de justiça da comarca de Três Passos, os vereadores Dorilda, Rosane, Arley, Jair e Marli. Eu não sei se tem mais alguma instituição aqui que eu deixei de citar, mas também tem membros da comunidade em geral participando. Então, apenas como parte do protocolo, citando todos os presentes que agora já estão aqui. Apenas para explicar um pouco como funciona, por que nós estamos nessa audiência pública, acho que a gente tem que aproveitar esses momentos e explicar como é que funciona o nosso trabalho aqui também, né? Chega o projeto do Executivo, nesse caso um projeto encaminhado pelo Poder Executivo. Nós temos todas as quintas-feiras, praticamente todas as quintas-feiras,
Reunião das comissões, tanto a Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social, como a Comissão de Orçamento e Finanças, que discutem os projetos, cada uma com seu viés. Chegando à reunião de comissões desse projeto, então a gente achou melhor tornar isso uma discussão maior, uma discussão pública, e a ferramenta que nós temos na Câmara é a audiência pública, então a gente convida toda a comunidade para participar. Obviamente que sempre se espera mais participação popular, mas essa é uma das maiores que a gente está tendo, então a gente agradece a participação de vocês, por se tratar de uma questão de saúde pública, enfim, no interesse público grande, está aí a prova com o abaixo-assinado, com 1.606 assinaturas que a Passos nos entregou. Após essa audiência pública, então, as questões voltam a ser discutidas nas reuniões de comissão. Então, além da análise dos vereadores, também tem a análise técnica feita principalmente pela Cristina, que é a procuradora da Câmara. Então, todos esses pontos que o Werner citou aqui, eu até anotei para a gente verificar. Nós vamos ter que ver a questão de legislação mesmo, de texto legal, como que ela está, e se a questão da constitucionalidade, se é possível o texto dessa forma como está, isso tudo é analisado também. Isso na reunião de comissões. Então, vocês vão apontar dúvidas para nós aqui, a gente vai levar para as comissões. O mérito do projeto, a discussão se o projeto vai ser aprovado ou não, aí é só num outro momento, que é na sessão, né? Na sessão da Câmara, ser aprovado nas reuniões de comissão. Então, por isso que a audiência pública hoje é para ter esse debate, os questionamentos para esclarecer, mas nada é resolvido hoje, né? E muita coisa, então, de questão técnica é resolvida.